Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vitória, professora de português e redação. Essa vai ser mais uma videoaula para o pessoal do 9º ano da Rede Agnus e eu espero que vocês fiquem comigo até o final. Lembrando que para tirar dúvidas comigo, vocês têm o meu canal pessoal também, que é lá no perfil do Instagram, o @prof. Vitória Leite, tá bom? Qualquer coisa, só me chamar por lá que eu ajudo vocês, certo? Gente, como eu falei na aula anterior, nós vamos, dessa vez, continuar trabalhando com as subordinadas e nessa situação específica, nós vamos continuar com as orações subordinadas adverbiais. Então, nós vamos ver um pouquinho da classificação dessas subordinadas adverbiais, certo? Então, fiquem ligadinhos para não perder esse passo a passo aí dessa classificação, desses estudos, porque vocês vão responder as atividades e elas têm a ver com essa classificação, tá bom? Então, para a gente começar, só relembrando, as orações subordinadas, elas precisam estar dentro de períodos que são compostos, porque o conceito de subordinação pressupõe-se, então, que há alguém a ser subordinado, que no caso é a oração principal. Então, a oração subordinada exerce esse papel de subordinação perante uma oração principal. Então, a gente precisa ter um período composto. E aí, essas orações subordinadas, elas vão surgir com determinadas funções equivalentes a algumas classes gramaticais, como nós já vimos. Então, nós temos as subordinadas substantivas, as subordinadas adjetivas e agora as subordinadas adverbiais, que estarão presentes nesses períodos para representar aí os adjuntos adverbiais, que por vezes não são suficientes, ou a estética de um autor pede que se use orações de forma complementar aí para demonstrar a circunstância na qual determinados verbos vão ocorrer nessas situações linguísticas, tá bom? Tô falando assim, parece ser um pouco difícil, mas não é não. É a mesma coisa que a gente viu na aula de subordinada adverbial introdutória. E agora a gente vai só aprofundar isso, entender cada classificação, tá? A gente viu que essas classificações, elas são basicamente as mesmas classificações dos adjuntos adverbiais. Então, a gente vai fazer essa transferência de significado aí dos adjuntos adverbiais para as orações subordinadas adverbiais. Então, as orações subordinadas adverbiais serão equivalentes aí às funções desses adjuntos, certo? Então, se eu tinha um adjunto adverbial de tempo e uma equivalência para a oração subordinada, eu terei a oração adverbial temporal. Se o adjunto era de condição, a minha oração subordinada adverbial será condicional. E assim sucessivamente, para as de causa, de consequência, de concessão, de proporção, como eu estou mostrando para vocês aí na tela, certo? De conformidade, finalidade, comparação. Nós já estudamos a temporal, a condicional, a causal e a consecutiva. E agora a gente vai então passar para os estudos das orações subordinadas adverbiais com as restantes, certo? Então, nós vamos ver as
concessivas, as proporcionais, as conformativas e a final e comparativa, certo? Deixem aí o material de vocês em mãos para vocês irem analisando comigo, e na nossa próxima aula a gente vai aprofundar esse conteúdo, certo? Mas não esqueçam que a gente ainda está vendo as subordinadas adverbiais. Todas essas serão classes que nós vamos trabalhar, certo? Eu vou iniciar, a gente vai ver aqui a concessiva, e na próxima aula a gente vê as demais, para o vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Então, a ideia de concessão, gente, o que é uma concessão, né? A concessão chega com essa ideia de oposição, ela é opositiva ao que já está posto. Então, a ideia de concessão numa oração, ela vem da oposição, geralmente, ao que está na oração principal. Então, a circunstância dessa oração adverbial subordinada de concessão vai ser para expressar essa oposição. E isso fica bem claro porque as conjunções que vão ser usadas são conjunções que nós já conhecemos dessa maneira. Então, embora, conquanto, ainda que, ainda quando, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de. Então, todas essas expressões conjuntivas, elas vão trazer essa ideia de concessão, de alguma oposição que vai ser feita aí, certo? E a gente tem alguns exemplos. Então, por exemplo, a arte pode mudar sua perspectiva das coisas, embora muitas vezes nem seja notada. Então, ideias que estão se opondo em orações diferentes, né? A oração principal, a oração subordinada. Letra B. A arte pode mudar a sua perspectiva das coisas, apesar de que muitas vezes nem é notada. Então, a mesma frase, a mesma ideia no período, mas utilizando duas conjunções diferentes. A gente se vê na próxima aula. Deixem o material já separadinho. Quem tiver a gramática, quiser acompanhar com a gramática também, liberado, show de bola, tá bom? Continuem se cuidando, usando máscara, lavando as mãos, tudo direitinho, que em breve a gente se encontra. Tchau, gente!